Eu gostaria de dizer que é uma alegria imensa estar aqui nessa noite. Amém? O Senhor tem aberto as portas para nós, para estarmos em alguns lugares. E todas as vezes que nós não estamos aqui, tenha certeza que a gente está fazendo a vontade de Deus onde Ele quer que nós estejamos. Amém? Mas a verdade é que quando eu fico ausente, eu não estou aqui, mas estou orando por aqui. O último culto que eu não estive aqui em casa, acho que foi domingo passado, domingo retrasado, não me lembro. Foi domingo retrasado, eu acho que eu estava em Recife ministrando lá. E o culto lá, quando começou, tão especial, eu comecei a orar. Eu falei assim: Jesus, esse culto aqui está tão lindo, tua presença está tão poderosa. Eu falei: manda um culto desse para minha casa, para os meus filhinhos. Aí quando terminou o culto lá, eu vi a mensagem nos grupos. E o pastor Wanderson estava ministrando aqui. Aí disseram para mim assim: o culto hoje foi poderoso. Yes! Aleluia! Amém! Aleluia! Glória a Deus. Os meninos podem parar aí só para pegar a música. Será que vão dar conta, hein? Ah, hoje eu vou ver. Hoje eu quero ver mesmo. Essa música não vai ser para agora não, viu? Eu acho. Não sei, Deus o sabe. Eu acho que é o fim. Eu acho que é no final. Tu sabe, Marcela, essa música? Não. Vixe, meu Deus. Bora ver se vai dar certo. Eu não sei se vai dar certo, mas veio essa música no meu coração agora. Não é uma música para a gente cantar assim com todo mundo, não, entendeu? É uma mensagem. É para me ajudar na mensagem, entendeu? E essa música diz assim. E é que eu vou cantar agora ela? Eu digo que era por fim, repara. Deixa eu te dizer uma coisa, tua mãe é obediente a Jesus. É tão bonitinho, as coisas bem arrumadinhas, né? E eu gosto de coisa arrumadinha. Mas parece assim, que Jesus faz assim: não, mas não é do teu jeito, é do meu. Olha que onda. Meu sermão está aqui pronto. Aí, 5 minutos antes de eu subir aqui, eu liguei para Mariana. Mariana, corre que o sermão mudou. Eu aprendi isso com o papai Bud. Ele dizia assim: nunca permita que a inspiração saia de você. Porque quando a gente permite que a inspiração permaneça, a gente permite que Jesus continue mandando. Amém? Eu ouvi essa música, eu acho que eu era criança. Bora ver se eu consigo cantar para você. Mas eu quero cantar ela antes de começar a ministração, amém? E eu nem sei se eu dou conta de cantar. Mas ela tem uma mensagem para você e a música diz assim. Eles vão continuar pegando, que eu acho que daqui por fim a gente canta ela de novo. Diz assim: lembra que o Senhor uma vez nos falou. Eita, a nota não é essa não, mas eu vou continuar, viu? Não bote nada aí não que me atrapalha. Pode desligar tudo. Hein? Não desligue, pode desligar. Continue pegando aí, no final vocês entram aí. Ó. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar. Com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor. Mais uma vez foi fiel. Quem é que está cantando comigo? É tu? Dê um microfone a essa moça. Que coisa linda, meu Deus. Que coisa linda. Tu tem 30 anos de crente, tem não? É, só sabe essa música quem tem. O meu tom é lá embaixo, ó. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo.
Nossa colheita tem sido abundante. Cumpriu-se a palavra de Deus. Para papararara, para papararara, para papararara. Para papararara, para papararara, para papararara. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar. Com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor. Mais uma vez foi fiel. Me ajuda, a nossa boca. A nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilo. Nossas colheitas têm sido abundantes. Cumpriu-se a palavra de Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Nós vivemos pela fé. O louvor vai botar essa música aí na nossa agenda, porque esse é o nosso cântico de fé. Larissa está procurando a música ali. Lari, o nome da música é Cântico de Colheita, Comunidade Evangélica Internacional Zona Sul. Eu acho que é da banda Rompendo em Fé, não é? É? Daquela música Rompendo em Fé, né? O menino pegou. Repara o que é menino criado em igreja, coisa linda. Aleluia. Tu tá pronto? Não sei se tu tá pronto, não sei. Ó, vocês vão me ajudando aí, viu? Tu vai ficar pronto. Até eu terminar, tu vai estar pronto. Bora fazer uma coisa, meu filhinho? Bota esse negócio ali pra mim. Eita, coisa linda. Essa noite de celebrar. Tá preparado para celebrar? Para festejar? Aleluia. Tata, eu vou celebrar o quê? Vou celebrar a palavra de Deus que é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus e a sua palavra são um, e Ele não muda. E eu não preciso temer, porque Deus não muda. Olha isso. Deus é um Deus de princípios e de legalidade. Desde Gênesis, Deus estabeleceu leis espirituais imutáveis que regem tanto o mundo natural quanto o espiritual. E a semeadura é uma lei espiritual. Deus não age fora dos seus princípios, Ele se move dentro da sua palavra. Quando obedecemos essas leis por fé, nós abrimos a porta legal para que Deus manifeste a sua vontade em nossas vidas. Gênesis capítulo 8, versículo 22, na versão revista e atualizada, diz assim: enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa é uma instituição divina, a lei da semeadura e da colheita. Assim como não se pode quebrar a lei da gravidade, ninguém pode quebrar a lei da semeadura. Sabia que você pode não concordar com a lei da gravidade? Você pode ficar chateado com ela. Às vezes a gente fica chateado com ela, né?
Algumas vezes eu já fiquei chateado com ela. Não sei se você já ficou chateado com ela. Quando eu subia na balança, ainda hoje quando eu subo eu fico chateado com ela. Que tu sabe que o teu peso é por causa da lei da gravidade, né? Tu sabe que a medida do teu peso é por causa da lei da gravidade, né? Tu sabia disso? Não. Eita misericórdia. E tu sabia, por mais chateado com ela que eu ficasse muitas vezes, eu não conseguia mudá-la. E ou eu me adequava, ou nada mudava. Se eu estou chateada com o peso que está aparecendo na balança, eu que faço alguma coisa, porque a lei da gravidade não vai mudar. Tu já se imaginou chateado assim? Estou chateado com a lei da gravidade, porque o meu sonho era pular aqui do 10º andar do meu prédio e sair voando. Mas se eu pular, eu vou cair. Eu não vou voar. Eu vou cair. Ela vai me atrair para o chão e eu vou cair. Tu já se pegou alguma vez chateado com isso? Incomodado com isso? Reclamando para alguém inteligente? Porque para alguém... Mas reclamando para alguém inteligente, né? Uma coisa como essa? Não. Quando eu era criança, eu tinha o melhor sonho da vida. E na vida adulta eu até pedi a Jesus para voltar a sonhar umas vezes, porque eu queria voltar a sentir aquela sensação, e o Senhor me deu esse sonho. Eu sonhava voando. Se você nunca sonhou voando, peça a Jesus para ter essa experiência, é lindo demais. Quando eu era criança, eu sonhava que eu estava voando. E aquela sensação de poder levantar assim, sem nada me segurar. E eu lembro que enquanto eu voava, eu lembro que eu viajava por cima da minha casa. Eu viajava por cima da minha cidade. Aquilo era algo tão precioso. Era tão especial, aquela sensação no sonho de poder voar. Mas sabe qual era a minha realidade? Eu não vou. Tu está comigo? E se essa é a minha realidade, eu aprendi a me adequar a ela. E não ficar reclamando de uma lei que está estabelecida até antes de eu nascer. Murmurar não vai mudar a lei da gravidade. Reclamar não vai mudar a lei da gravidade. Querer voar e até sonhar voando e acordar sem poder voar não vai mudar a lei que foi estabelecida por Deus, de que eu, como ser humano, não vou sozinha, a não ser no avião. Está comigo? Tati, o que você está querendo dizer com isso? Existe uma lei que foi estabelecida por Deus. A lei da semeadura e da colheita. Existe uma lei natural estabelecida por Deus. A lei da semeadura e da colheita. Quando nós falamos sobre semeadura e colheita, é natural que às vezes nós queiramos rejeitar esse assunto, porque a gente pensa logo nas coisas ruins que a gente fez. A gente pensa assim: eita, me ferrei, não quero pensar nisso. Porque se quem planta colhe, eu plantei isso, eu plantei isso, eu plantei isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou aqui hoje para falar para você sobre as tuas sementes ruins. Eu estou aqui hoje para te lembrar que se existe uma lei determinada por Deus, que aquilo que você semeia, você colherá. Eu estou nessa noite trazendo para você a boa notícia, que o teu amanhã está nas tuas mãos.
Se tudo que você planta, você vai colher, a boa notícia é: o teu amanhã está nas tuas mãos. O amanhã só a Deus pertence, Tati. O amanhã pertence a Deus. E Ele decidiu entregar a você o poder de fazer algo hoje, para que amanhã você colha. Deus deu a você a autoridade de definir como vai ser o seu amanhã. Hoje, de fato, você é o resultado das suas escolhas de ontem. Eu hoje tenho peso. Tá? Por que tu fica falando de peso? Porque não é a minha situação todo dia. Eu estava ouvindo uma ministração do pastor Edilson. Ele disse assim: eu vou dar os meus exemplos, porque sou eu que estou pregando. Quando você estiver pregando, você dá os seus. Aí agora eu pensei em falar uma coisa: eu vou dar os meus exemplos, porque a minha vida é o que eu vivo. Quando você estiver pregando, você dá os seus. Amém? Eu pesei na balança o que eu comi ontem. E estou pesando hoje, no caso do que eu estou vivendo hoje, o que eu não comi. Eu fui numa festa de casamento e todo mundo estava comendo bolo. E todo mundo estava comendo docinhos. E todo mundo estava comendo salgadinhos. E Tato fez o quê? Sorriu e acenou. Ela está dizendo que eu trouxe para ele, repara. Mas eu sou hoje o resultado das minhas escolhas ontem. Isso quer dizer que está nas suas mãos o poder de plantar hoje para colher amanhã. Deus está abrindo os nossos olhos para a gente pensar um pouco sobre isso. Não é reclamando que você vai prosperar. Não é murmurando que você vai prosperar. Não é, você está entendendo? Com injúria que as coisas vão mudar. É fazendo algo agora que vai acionar uma lei divina e que vai trazer para você o seu futuro. Alguns de nós, semear. E olha que coisa interessante. Eu não estou falando só de dinheiro. Estou falando também de dinheiro. Não estou falando só de dinheiro. Uma vez eu ouvi da minha mama Mísia. Ela disse assim para mim: Tati, sabe por quê? Eu me esforço para ser misericordiosa. Porque eu reconheço que eu preciso de misericórdia. E todas as vezes que eu estou diante de uma circunstância que alguém precisa da minha misericórdia, eu reconheço que aquilo é uma oportunidade para plantar misericórdia. Porque daqui a alguns dias quem está precisando sou eu. Sabe por quê? Nós semeamos perdão. Porque a gente precisa, né, de um dia. Porque você pode ser quem for. Você pode ser espiritual como for. Mas eu e você somos seres humanos. E em algum momento da nossa vida, nós vamos precisar ser perdoados, ser desculpados, sermos acolhidos. Gênesis diz: enquanto houver céu e terra, haverá plantação e colheita.
O que você faz agora está agendando a sua colheita. O abraço que você dá agora, o conselho que você dá agora, a paciência que você exerce, o amor que você atribui a alguém, está agendando para você uma colheita. Está agendado, Eliane. No céu está agendado. Sabe como uma agenda médica que você liga e daqui a 30 dias eu vou ao médico, está agendado, já está reservado. Assim também, aquilo que nós fazemos hoje, obviamente, quando nós não fazemos, também estamos agendando uma colheita. Quando eu tenho a oportunidade de fazer o bem e não o faço, eu também estou agendando uma colheita. Mas o Senhor hoje nos lembra que está diante de nós o poder de agendar os nossos próximos meses, os nossos próximos anos. Quando eu tinha 15 anos, o Senhor falou com os meus pais. E Ele disse assim: filho, entrega a sua casa própria para a obra de Deus. E era a única casa da minha família. Na verdade, era o único bem que nós tínhamos. E eu tinha 15 anos de idade. E o meu pai e a minha mãe entenderam que era Deus falando. E eles oraram pedindo a Deus para que Deus confirmasse no meu coração. E antes dos meus pais virem falar comigo, Deus falou para mim: eu estou pedindo a casa de vocês. E quando meu pai veio falar comigo, eu olhei para ele e falei: pai, Deus pediu a nossa casa, não foi? Vamos entregar ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor, um homem que não sabia de nada dessa história, nada. Alguns poucos anos depois, nós estávamos numa conferência e um homem de Deus olhou para mim, para minhas irmãs, para meu pai e para minha mãe. A gente estava numa fila aqui. E ele olhou para a gente, ele olhava para o meu pai e ele olhava para minhas irmãs. Nós tivemos esse episódio da casa. Nós vivemos alguns outros episódios, um especialmente que eu me lembro, que o Senhor falou com o meu pai para dar o nosso carro. Nós não tínhamos 2 carros não, viu? A gente tinha um Gol. Eu acho que aquele carro era Gol. Ele é um carro, parecia um triângulo. Ele tem um negócio assim atrás. Eu estou falando de alguns anos atrás, né? Como é o nome daquele carro assim? Tem um negócio assim atrás. É um Gol? Era um Gol antigo, Alan, antigo. É o Gol quadrado, não me lembro disso não. Era um carro lá. Não era o carro mais chique da época, mas era o carro da minha família. E o Senhor falou com os meus pais mais uma vez. E eles entregaram aquele carro ao Senhor. Deus mandou dar uma irmã da igreja, meu pai entregou. Poucos anos depois, um homem de Deus chegou para mim, para meus pais aqui, minhas irmãs aqui e eu também do lado. E ele, no microfone, olhava para a gente e dizia assim: eu vejo carros e casas, carros e casas, carros e casas. E olhava para a gente e dizia: carros e casas, carros e casas. Ninguém naquela conferência entendia o que a gente estava ouvindo, mas a gente entendia. Deus estava dizendo assim: lembra da casa e do carro que vocês semearam? Eu estou lembrado. E vai chegar carros e casas. Carros e casas.
Deixa eu te dizer uma coisa. Uma vez, a minha irmã estava trabalhando num dia normal, como todos os outros. E ela saiu do expediente 6 horas da tarde. E quando ela chegou no estacionamento do trabalho dela, tinha uma irmã encostada num carro novo, esperando por eles. E aí quando eles chegaram, a irmã disse: Ícaro, o nome do meu cunhado é Ícaro, né? Ícaro, Tassi, Deus falou comigo para entregar o meu carro a vocês. Um carro comprado fazia 6 meses na loja. Sabe por que tu não dá uma glória a Deus? Porque não foi tu que ganhou o carro. Se fosse tu ganhando um carro, tu dava glória a Deus. Um silêncio, um assustamento. Que assustamento é esse? Exatamente isso. Amado, deixa eu te lembrar uma coisa. Nós estamos falando de reino de Deus. É umas coisas meio doidas mesmo para a cabeça da pessoa. Só que naquele dia que a minha irmã fez a chamada de vídeo no grupo da família, e cada um atendeu no seu aperreio, pastor, tu imagina a cena. Eu indo para o trabalho, porque eu sempre trabalhei à noite no Rema. Era a hora que eu estava indo para o trabalho. Meu pai chegando do trabalho, cada um numa cidade diferente. E a minha irmã faz uma chamada de vídeo no grupo e dizendo assim: minha gente, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu te contar. Andavam numa moto, os dois. A coisa mais engraçada do mundo. Pegando chuva dia e noite, morando em Campina Grande. Para fazer a feira, é uma confusão. Porque na época não tinha muito Uber. Só tinha táxi. E táxi era coisa de rico. Aí a menina liga um dia comum. Num dia comum. Mas que já tinha sido agendado há um tempo atrás. Não é porque nós não sabíamos que aquela agenda não estava agendada, Fabiana. Um dia comum. A agenda aconteceu. O que estava agendado no céu veio à tona. Depois que meu pai entregou aquela casa, deixa eu te dizer uma coisa bem especial. Nada nunca nos faltou. Os milagres correram atrás de nós. Correm atrás de nós e nos alcançam. Meu pai e minha mãe, morando num lugar, Deus falou com eles para ir morar em outro lugar. E fizeram as contas para fazer a mudança. Quando fizeram as contas, botaram tudo no papel. Era dinheiro demais para levar a mudança, que foram-se embora lá para o Mato Grosso. De Campina Grande para o Mato Grosso. Minha mãe olhou e disse: no lugar de eu gastar isso aqui, eu vou dar meu móvel tudinho e Deus vai me dar tudo novo. E ela deu tudo. Viajou ela e meu pai com as malinhas. As malinhas não, malas grandes, era a mala da vida. As roupinhas da vida, tudo. Viajou. Quando chega lá no Mato Grosso, vou arranjar um lugar, alugar um lugar para ficar e Deus proverá como será. Quando eles chegam lá, a diretora do Rema diz ao meu pai: pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem um apartamento do Rema montado aqui. Só que eu estou terminando de construir minha casa. E agora mesmo eu vou levar todos os professores do Rema para minha casa. Porque a minha casa eu estou construindo nova com lugar de hospedagem. E esse apartamento aqui montado, ele vai ficar com o senhor enquanto o senhor precisar. O senhor não vai precisar pagar um real de aluguel. E o senhor vai morar nele o dia que o senhor precisar. E o tempo que o senhor precisar. O meu pai chegou no Mato Grosso com um apartamento novo, com tudo montado, esperando por ele. Enquanto morou lá, milagres acompanhavam eles. Que eu não sei nem te explicar como. Minha mãe ligava para tu ter uma ideia. Eles são tão abençoados. E eu também sou abençoada. Mas
Eu estava para amamentar a minha filha. E eu estava precisando de uma cadeira de amamentar. E aí eu escolhi uma na internet que custava 2.500. E eu comecei a orar. Porque quem tinha o dinheiro? Meu pai. Eu não tinha R$1. Ele tinha o dinheiro. Eu comecei a dizer: Senhor, eu estou querendo essa daqui. Essa aqui é boa. Essa aqui é boa para orar. E é boa para dormir. Porque eu estava decidida a amamentar o menino do jeito certo. Eu digo: aqui eu já durmo. Aqui eu já oro. Aqui eu já como. Passo o dia. Que as mulheres que estão grávidas aí no primeiro neném, vou logo avisando a você que é uns 3 meses assim, viu? O bezerrinho grudado na mãe e você ali. Eu digo: pronto, vai ser essa aqui. Mas eu não tinha o dinheiro. Aí eu comentei com minha mãe: mãe, eu estou crendo que eu vou comprar uma cadeira, mas eu não disse a ela qual era. Aí ela vai e liga para mim um dia: Tati, comprei uma cadeira de amamentar para você. Vai chegar aqui em Campina Grande, preciso que você só pegue, dê um jeito de levar para Petrolina. Aí na hora eu fiquei triste, ó. Porque eu também sabia que eles não tinham dinheiro. Aí eu pensei: nem vai vir a cadeira que eu queria. Entendeu? Que eu pensei assim: minha mãe se adiantou. E não esperou em Deus como eu. Vai comprar aquela outra que é dura, que dói nas costas. Vai ficar lá só de enfeite. Quando eu abro a mensagem, minha mãe tinha comprado no OLX a mesma cadeira de R$2.500 por 250. Só que minha mãe não sabia que ela custava 2.500. Ela: menina, achei essa cadeira tão boa. Era uma pessoa aqui perto da minha casa. Eu achei no OLX. A mulher veio entregar aqui. Já está aqui para você levar. Eu disse: mãe, como a senhora achou essa cadeira? Eu estava aqui passando no OLX, achei, decidi comprar e estou comprando para você. Mãe, mas a senhora não está entendendo. Era essa cadeira que eu estava orando. Ela custa R$2.500 na loja. Mãe, essa cadeira deve estar detonada. Me dá não. Quando ela fez o vídeo, eu falei: como pode isso? Tati, a mulher disse que comprou, só usou 6 meses, não faz nem 1 ano que comprou, e decidiu vender porque não queria ficar com móvel extra em casa. Parece uma coisa tão simples, né? Não parece uma coisa simples? Eu fui casar e eu não tinha R$1 para casar. Essa é uma palavra de Deus já para os homens e as mulheres de Deus que quer casar, viu? Matrimônio é abençoado. No dia que tu disser assim: vou casar, é igual para ter um menino. No dia que tu disser: vou parir um menino, o menino vem com o pão debaixo do braço, igual minha avó dizia. Tu já viu algum menino passar necessidade? Eu já vi adulto passar necessidade. Amado, criança, bebê. Bebê é o ser mais indefeso que eu conheço na face da terra. É o ser mais vulnerável que eu conheço na terra. É o único ser que não pode fazer nada por ele. Mas eu não sei se tu já viu dessa história. Vem a notícia: nasceu um menino ali, não sei aonde. Está precisando de roupa. Vocês já ouviram essa notícia? E o povo se mobiliza de um jeito. Vamos falar da nossa bebê milagre que nasceu? No dia que Grace nasceu, no outro dia, na verdade, né? Que a gente ficou sabendo 8 horas da manhã do outro dia. Primeiro a gente caiu para trás, depois a gente levantou e pensou. A primeira palavra que veio no meu coração foi: essa menina é rica. Essa menina é rica. Amados, as portas se abriram de um jeito. A notícia se espalhou. Quando Grace... A primeira fotinha dela lá é com a roupinha de João, né? Um negocinho do Mickey. Tu lembra com uma toalhinha do Mickey, né? Um lençolzinho do Mickey. Porque ela só tinha meninos em casa. Mas aí quando ela chegou com ela o pão. Ítalo trabalhava numa loja, uma fábrica de roupas de bebê. E Ítalo falou com o patrão lá. Ele disse assim: não, pode vir. Escolham tudo que vocês quiserem. A gente vai vender para vocês como atacado, como uma loja. Eu entrei naquela loja com algumas mulheres de Deus. Daquela fábrica. E eu dividi as meninas. Metade vai pegar de bebê e a outra metade vai pegar de 2 anos, que quando ela vai estar gordinha. Na hora dela ir para a igreja tem que ter roupa.
para ele ir para a igreja. Mãe sabe como é que funciona. A gente não compra roupa pequena, não. Tinha que comprar daquele dia e tinha que comprar as grandes, né? Aí a gente se dividiu na fábrica. Fizemos uma compra de R$2.000. Fizemos uma compra, não. Repare. Juntou as coisas. A mulher foi passando. Vai passando, vai passando, vai passando. Quando terminou a conta, a mulher disse, 2.000 e não sei quanto. Eu digo, deixa aí. Repare, eu não tinha R$1. Eu disse à moça da fábrica, deixa aí. Que até as 4 horas da tarde eu venho buscar isso aqui. Isso era meio-dia, meu irmão. Meio-dia. 4 horas da tarde. A gente estava voltando na fábrica com uns 2.000 e tantos reais. Só para comprar de roupa para um bebezinho. Eu ia dizer outra coisa antes de beber. O que eu ia dizer? Fui casar, não tinha R$1. Mas o Senhor tinha dado uma palavra para mim e para meu marido, que nós deveríamos colocar a data, porque se a gente não colocasse data, aquilo não era fé. Eu já estava namorando, ia fazer 5 anos já. Tinha 4 anos de namoro. Namoro santo, consagrado ao Senhor. E no 4º ano Deus falou com o homem. Graças a Deus foi com ele. Deus falou com ele, disse, se você não colocar a data, isso não é fé. E ele ficou ruminando aquilo. Quando foi no mês de agosto, acho que Deus falou com ele, foi em junho. No mês de agosto, eu estava trabalhando no Rema. Israel chega com um buquê e me pede em casamento. Eu olhei para ele e pensei, meu Deus, como é que a gente vai casar? 2 estudantes, 2 missionários. E eu trabalhava nessa época de graça. Você sabe o que é trabalhar de graça? Você sabe o que é trabalhar de grátis? Era eu. E eu dizia assim, Jesus, como é que vai ser? Porque nem salário eu tenho. E agora meu marido não. Meu marido era estagiário. Então ele já tinha ali pelo menos uns R$600 que ele recebia todo mês. Já dava para o pão. Mas nós entendemos a palavra de Deus, nós entendemos o que Deus abençoa. E nós também confiamos nas sementes que um dia foram semeadas. Eu cresci dando a minha cama para os missionários dormirem. Eu cresci assim, eu sou filha de pastor. Quando ia fazer os eventos na nossa igreja, a gente não tinha condição de colocar o ministro no hotel. O que é que meu pai fazia? Sai daí, meninas, que eram as meninas tudo junto no mesmo quarto. Só tinha um quarto. A casa da gente só tinha 2 quartos. Todo mundo saía de dentro do quarto. Todo mundo se juntava no quarto do meu pai e preparava o quarto para o missionário. Tu está comigo? A bichinha das suas filhas vão crescer traumatizadas. Olha, eu vou continuar contando aqui para tu ver os traumas que eu tenho. Repara, eu fazia isso com consciência. Quando você entende o que é a lei da semeadura, quando você entende o que é a lei da semeadura, você entende o que você faz. Você nunca vai sentir que está perdendo alguma coisa. Você nunca vai dar algo com a sensação de que você está perdendo algo. Porque quem planta, agenda uma colheita para a sua vida. Estou eu lá, Israel, em agosto, o homem me pediu para casar e a gente marcou a data para casar em dezembro. Não tinha R$1, faltava 4 meses para casar. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E para piorar a situação, eu ainda era diretora do Rema e eu ainda tinha a primeira formatura do Rema para eu fazer, que era no dia 1º de dezembro. E eu ainda conversei com Jesus e disse, Jesus, e agora?
que eu tenho a responsabilidade da formatura, como é que eu vou organizar meu casamento? Alguns dias depois que Israel me pediu em casamento, eu me encontrei no meu quarto chorando e dizendo assim: mas Jesus, toda menina pode preparar o seu casamento, e eu não vou poder preparar meu casamento porque eu tenho um compromisso com ele. E é a primeira formatura que eu vou fazer, e eu não sei fazer duas coisas tão grandes ao mesmo tempo. E naquele dia o Espírito Santo disse para mim: filha, eu assistia muito, porque eu estava para casar, né? Correr de menina, a gente faz isso. Eu assistia muito aqueles coisas de vestido de noiva ideal, os casamentos milagrosos, aquelas coisas todas, aqueles vídeos todos que tem na internet aí rolando até hoje. Não sei se o povo assiste ainda hoje, mas eu na época maratonava. E aí tinha um programa que eu assistia, que as pessoas ganhavam um casamento. E aí quem fazia isso eram os organizadores de casamento. E eu lembro que eu estava de joelho chorando e orando. E eu ouvi aquela voz suave dizendo assim para mim: filha, eu sou um excelente organizador de casamentos. Eu não estou brincando com você não, amado. Eu não tinha R$1 para casar. No dia 31 de dezembro, repara o que eu fiz ainda, casei no dia 31 de dezembro. Eu não recomendo, viu? Israel pior. Israel não recomenda, né? Porque tu imagina, a gente decidiu fazer uma festa para reunir toda a família, romper o ano no casamento com toda a família. O marido só pensava na lua de mel. Tu já sabe que deu, não deu em nada, né? Tu já sabe. Então ele não recomenda, não inventa de fazer, eu também não recomendo não. Não inventa de fazer essa doidiça não. Pega o meu exemplo e não faça. Mas amados, eu tive um casamento na igreja, do jeito que eu sonhei. Depois disso, no meu casamento, foram 50 pessoas da minha família. Eu não sei como, mas apareceu uma chácara de graça, para minha família inteira ficar hospedada. Tudo, eu ganhei decoração. Eu ganhei o povo que organiza o casamento, como é? O cerimonial. Uma amiga minha da faculdade foi atrás da loja que eu tinha escolhido o vestido. A mulher chegou lá e pagou o vestido. Quando eu cheguei para pagar a parcela, estava tudo pago. Não era uma pessoa da igreja não, viu? Que sabia... Não. Lá fora. Estou eu para casar, vou morar onde? Se eu não tinha dinheiro para casar, eu tinha dinheiro para morar em algum canto. 2 meses antes de eu casar, chega um irmão e diz assim: Israel e Tati, eu estou construindo um escritório. Mas eu não tinha entendido, já faz 3 meses que o Senhor falou comigo: você não vai ser um escritório. Mude para o formato de uma casa. E o homem disse: mas meu Deus, e ele é um profeta. Esse homem é um profeta. E Deus falou com ele, ele mudou a construção sem saber por quê. 2 meses antes de eu casar, ele disse assim: quando eu soube que vocês iam casar, o Senhor falou para mim: foi por causa deles que eu mandei mudar a construção. Você vai falar com eles 2 que eles vão para lá morar de graça, porque você construiu essa casa para eles. Eu morei 1 ano. Agora sim, o homem não deixava eu pagar nem a conta de água, nem a conta de luz, nem a internet. Quando começou a dar 1 ano, eu comecei a me incomodar. Eu falei: Israel, eu não vou ficar aqui mais não. Vou não. Sabe por quê? Porque eu creio em Deus. E eu não quero nem errar esse homem achar que a gente está se aproveitando dele. Faltava 3 meses para fazer 1 ano. Eu comecei a orar: Senhor, a colheita que esse homem vai ter vai ser imensa. Mas eu não aceito mais ficar aqui. Porque eu não queria nem dar a entender que eu estava me aproveitando. E eu fiz uma oração: Pai, o Senhor vai prover. Estou eu procurando um lugar para morar. As coisas tinham melhorado um pouco, mas não ainda o suficiente para eu pagar um aluguel. E eu, Israel, orando. Chega uma irmã que também não sabia de nada da minha vida. Nada! E disse: pastor Israel e Tati. Não sei se ele era pastor, acho que já era pastor na época. Pastor Israel e Tati, eu tenho um apartamento que está para vender.
E ele está lá com placa de venda. Já faz 1 ano que eu estou tentando vender esse apartamento e ele não é vendido. E esses dias eu fiz uma oração e falei: Senhor, o que está acontecendo? Que esse apartamento não está sendo vendido. E ela disse que Deus falou para ela: porque esse apartamento vai ser utilizado por outra pessoa. Eu vou mostrar a você quem é. E ela disse que fazia algum tempo que ela estava esperando Deus dizer para ela quem era. E uma corretora que estava trabalhando para ela, para vender o apartamento, era uma pessoa próxima a mim. E sabia que eu estava procurando um apartamento para morar. E aí comentou com a irmã e disse: fulana, Tati está procurando um apartamento para morar. Tu não quer, no lugar de vender, alugar, não? Ela disse que quando a corretora falou isso para ela, Deus disse para ela: são eles. Você nem vai vender, nem vai alugar. Você vai ceder para eles. Eu saí de uma casa de graça para outra de graça. E eu morei mais 2 anos sem pagar R$1 de aluguel. O meu pai na pandemia, meu pai confessava sempre: o Senhor vai me dar uma casa, o Senhor vai me dar uma casa, o Senhor vai me dar uma casa. E desde aquela palavra das casas e dos carros, nós entendemos que todos nós iríamos receber a colheita da nossa plantação como família. Na pandemia, quando tudo estava fechado, ninguém estava trabalhando, apareceu um terreno para meu pai comprar. Meu pai comprou um terreno por R$6.000. A pandemia foi um dia desse, tu tá lembrado, né? Tu acha que tinha terreno de R$6.000 na pandemia? Ele comprou apalavrado, dividido parece que em 60 vezes. Ele não é besta, comprou 3. Apalavrado, dividido em 60 vezes. Deus falou com ele: comece a construir. Ele: como, Senhor? Se eu não tenho recurso, não tenho dinheiro no banco para construir essa casa. O Senhor disse: comece. Meu pai comprou 1 milheiro de tijolo, conheceu um pedreiro e disse: bora começar minha casa? Bora. Primeira coisa que ele fez foi um alpendre. E fez um culto nesse alpendre. E consagrou aquele lugar ao Senhor. Dias depois desse culto, meu pai liga para mim numa chamada de vídeo: minha filha, olha o que está acontecendo aqui. Um lugar lá em Campina Grande estava sendo reformado. E uma mansão estava sendo reformada. E todas as portas de madeira e janelas da casa estavam sendo trocadas, porque o prédio estava sendo modernizado. E aí, o responsável pela reforma ligou para meu pai e disse, não sei, ligou para ele não. Por algum motivo, eles se encontraram. E a pessoa disse: Policarpo, tu quer essas portas e essa janela? Meu pai ganhou em pé, madeira. Fabiana está aqui, a madeira, Fabiana conhece a casa. Algum dos meninos aqui conhece a casa. Meu pai ganhou, só de porta e janela, mais de R$40.000 numa tarde. Só de porta e janela. Tá, por que tu tá contando essas coisas? Para te lembrar que tu não tá. Tu tá no mundo, mas tu não vive mais no reino do mundo. Eu tô aqui para te lembrar nessa noite que tu serve a um Deus que cumpre o que promete. Eu sei que eu estou passando um pouquinho do tempo, mas eu preciso entregar isso nessa noite. Eu preciso entregar isso nessa noite. A semente é o ponto de contato
entre o natural e o sobrenatural. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 a 8. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. A fé dá a semente, dá autorização ao céu para agir na terra. Amado, a semeadura é uma lei, assim como a lei da gravidade. Se eu jogar essa garrafa para cima agora, ela cai. Se eu plantar, eu colho. Deixa aqui, minha filha, essa garrafa. Veja isso. Cai. Não tem jeito, vai cair. Nada muda essa realidade. Vai cair. Se eu plantar, se eu plantar, se eu plantar, vou colher. Se eu plantar, vou colher. De Deus não se zomba. Porque a Bíblia fala assim. Porque a Bíblia fala assim. De Deus não se zomba, porque a Bíblia fala assim. A Bíblia diz: ninguém faz Deus de besta. A semente dá autorização ao céu para agir na terra. A semente ativa o poder multiplicador de Deus. Vê isso. A semente ativa o poder multiplicador de Deus. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Paulo mostra aqui que a lei da semeadura é moral, espiritual e eterna. Ela funciona para o bem e para o mal. Não porque Deus castiga, mas porque Ele é justo. Semear para o Espírito é dar legalidade a Deus de manifestar a vida. Enquanto semear na carne é abrir brecha legal para a corrupção. A semente é a prova de fé da nossa confiança na palavra de Deus. Marcos capítulo 4, 26 a 29, disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse, se levantasse dia e noite, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Olha isso, aqui Jesus estava dizendo: o reino de Deus é assim. O reino de Deus é assim. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. A semente trabalha invisivelmente, mas opera sob leis espirituais definidas por Deus. Quando semeamos, não manipulamos a Deus, mas colaboramos com Ele dentro das suas leis, leis que Ele mesmo criou. Isso lhe dá legalidade para agir sem violar o livre-arbítrio humano.
A semente gera uma memória diante de Deus. Atos capítulo 10, versículo 4. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe respondeu: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de mim. As esmolas de Cornélio eram sementes naturais, mas com um valor espiritual. Elas criaram um registro legal no céu, permitindo que o anjo fosse enviado. A semente gera lembrança diante de Deus, uma legalidade que o céu reconhece e responde. A semente é o meio que Deus usa para sustentar o seu reino nessa terra. 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa semeiteira e multiplicará os frutos da sua justiça. Vamos ficar de pé? Nós conseguimos cantar? Eita, povo topado. Nós vamos cantar essa música agora. E você vai celebrar, sabe por quê? Você vai celebrar toda a sua plantação. Todas as vezes que você amou alguém, todas as vezes que você perdoou alguém, todas as vezes que você ajudou alguém, todas as vezes que você saiu da sua casa para socorrer outra pessoa, todas as vezes que você se levantou para fielmente ofertar nessa casa, para entregar ao Senhor os dízimos, para cuidar da vida de outra pessoa, você vai celebrar a sua colheita, porque de Deus não se zomba. Você vai celebrar a sua colheita. Você vai celebrar a sua colheita, porque a sua semente agendou para você uma colheita, porque a sua semente gerou memória diante de Deus. Pode ir. Simbora. Vai cantar? Quem vai cantar? Eu? Socorro vai cantar, é. Bora aí por cada nota. Aleluia. Vamos embora. Tem que ter a letra. Deixa eu pegar a letra aqui. Que coisa linda, meu Deus. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre as promessas de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos é o que nos fazia sonhar. Com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com